Bom, galera, esse vídeo de hoje é para você que já estudou equilíbrio químico e teve dificuldade, ou de repente que você está estudando equilíbrio químico e está com muita dificuldade, não está conseguindo aprender. Então eu vou ter uma proposta para você. Vamos aprender o que é a constante de equilíbrio em termos de concentração, o que é Kc. Mas eu não queria simplesmente que a gente aprendesse a calcular, porque às vezes você aprende a calcular, mas não aprende qual é a utilidade dessa constante de equilíbrio. Então você que aprendeu simplesmente constante de equilíbrio é produto sobre reagente, vamos aprender um pouco mais? Eu tenho certeza absoluta que ao final desse vídeo você vai estar muito mais tranquilo, e se você realmente tiver, você manda o like que eu quero ver, se não está inscrito se inscreve, mas vamos logo que hoje é um ótimo dia para você aprender química. Bora! Olhem aqui, por favor, para essa reação. O que é que eu quero de vocês? Se eu dissesse assim, gente, quem é a reação direta? É A mais B. Então, velocidade da direta, deixa eu colocar direitinho, velocidade da direta é igual a constante da direta vezes A vezes B. Quem é a velocidade da inversa? A velocidade da inversa vai ser a constante da inversa vezes o C vezes o D. A direta é A mais B e a inversa é C mais D. Beleza, a gente acabou de ver. Quando chega no equilíbrio, qual é a condição para nós atingirmos o equilíbrio? Qual é a condição para eu chegar no equilíbrio? O equilíbrio ele se dá no momento em que a velocidade da direta está igual à velocidade da inversa. É isso que acontece. E, gente, se a velocidade da direta está igual à velocidade da inversa, eu posso dizer que essa parte aqui, é igual a essa parte aqui, Aqui é a velocidade da direta, aqui é a velocidade da inversa. Então vai ficar assim, constante da direta vezes A vezes B é igual a constante da inversa vezes C vezes D. Até aí tá tudo show para todo mundo? Olha o que é que eu vou fazer. Eu vou pegar constante da inversa e vou trazer para cá. Eu vou pegar o A e o B e vou trazer para cá. Então, como é que ficaria? Arrumando isso e colocando bem à direita aqui, Se eu arrumar isso, vai ficar constante da direta sobre a constante da inversa é igual a concentração do C vezes o D dividido pelo A vezes o B. Isso aí alguns já viram. Vocês sabem o que é que apareceu aqui, Uma constante dividido por uma constante, se eu tenho uma coisa que é constante, e eu vou dividir por uma coisa que também é constante, isso vai me dar uma nova constante, que a gente vai chamar de Kc, constante de equilíbrio, e esse C, gente, não é do nada não, é constante das concentrações. E o que é que vai ser essa constante? Vai ser a concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagente. Só lembre que se tiver coeficiente eu tenho que levar, mas eu vou fazer testes com vocês. Então, olhem isso aqui. O que é constante de equilíbrio? Agora a gente vai pegar e fazer assim, um mini resumo que se você que está anotando vai colocar aí para aprender isso bacana demais. Constante de equilíbrio é produto sobre reagente. Se a constante de equilíbrio é o produto sobre reagente, o que é que eu posso dizer? Se eu tiver uma grande constante de equilíbrio, quer dizer que eu vou ter uma grande concentração de produto. Quanto maior a constante, maior o produto. E quanto mais produto, maior vai ser o rendimento da reação. Sério, isso aqui é uma pequena coisa, mas que te leva muito longe. Muita gente sabe calcular constante de equilíbrio e não sabe nem para que serve. Olhem só que bacana. Se a constante é o produto sobre o reagente, e eu vejo que uma constante é alta, eu tenho muito produto. Se a constante é baixa, quer dizer que eu tenho pouco produto. Reações que têm constante muito pequena não tem tendência de acontecer. Porque se a constante é muito pequena, quase não vai formar produto. É ou não é uma percepção bacana? E o Enem adora isso daqui. Essas pequenas percepções, não é a profundidade, é o entendimento. Então você vai lá e vê 5 reações, 5 constantes. Aí ele pergunta, qual é a reação que tem a maior tendência de acontecer? É a que tiver a maior constante. Porque maior constante, mais produto. Menor constante, menos produto. E a gente, coração super feliz. Vamos para frente.
Cara, então vocês viram como é que eu calculo as constantes de equilíbrio. Agora eu quero de vocês uma coisa legal, bem aqui. O que é que eu quero de vocês? Eu separei aqui, bonitinho, tá? Eu quero que vocês saibam que existem espécies que não entram na constante de equilíbrio. São só duas coisas que não entram. Quem é que não entra na constante de equilíbrio? Ó, anota porque essa dúvida sempre volta. Quem não entra no cálculo do Kc, constante das concentrações? Sólido e solvente de reação. Por exemplo, está todo mundo dissolvido na água, a água não entra. Sólido não entra. Esses dois, sólido e solvente, ambos apresentam concentração constante. E, poxa, se eles têm concentração constante, acaba que eles são incorporados na constante. Aí você vai dizer, Michel, pode dar um exemplo? Eu digo fácil. Imagine que você chegue na prova de vocês, vocês vejam isso aqui, ó. A sólido mais B gasoso, isso aqui dando C gasoso. Para você, o que é uma constante de equilíbrio? É o produto sobre o reagente. Aí lá vai você, ó. Kc vai ser igual a C dividido por A vezes B. Tudo bem até aí? Produto sobre reagente. Só que o A é sólido. Se o A é sólido, ele tem a concentração constante. Uma constante vezes uma constante vai me dar uma nova constante. E se vai me dar uma nova constante, vai ficar apenas que o Kc vai ser C sobre B. Ou seja, se tiver um sólido ou um solvente, ele é incorporado à constante. Olhou para a equação, tem sólido? Não entra. Tem solvente? Não entra. Você já risca para não ter perigo de vacilar. Aí o que é que eu fiz? Eu coloquei aqui vários exemplos para a gente calcular a constante juntos. E vocês de cabeça vão calculando comigo. Cara, vai fluir fácil. Olha essa primeira. C sólido, sentiram? C sólido tá fora. Mais O2 gasoso dando CO2 gasoso. Boa. Quem é o Kc? É a concentração do produto, que é o CO2, me acompanhem, dividido pela concentração do O2. Tamo junto. Segunda reação, CaCO3 sólido, tá fora. CaO sólido, tá fora. Então, é produto sobre reagente. Aí tu vai dizer, ei, Michel, não tem reagente, não tem problema, fica só o produto. Fica somente a concentração do CO2, sem estresse para nós. Aí tu vai para cá. Agora, olha as duas próximas para não ter confusão. AQ quer dizer o quê? Ouvi. Dissolvido em água. Líquido. AQ e AQ. Se tá todo mundo dissolvido em água, tem solvente, não tem? Então a água é o solvente. Quando a água for o solvente, que você vai ver que tá todo mundo aquoso, ela não entra. Se ela não entra, vai ficar produto sobre reagente. Vai ficar concentração de H3O+, vezes a concentração de Cn-, isso aqui tudo dividido pela concentração de HCN. A água não entrou por quê? Porque ela é o solvente, diferente da de baixo. Olhem só, líquido, 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 líquido. Tem algum solvente? Tem não. Porque se alguém fosse solvente, no lugar de líquido ia estar aquoso. Tá todo mundo líquido, então a água agora ela não é o solvente. Michel, eu tô confuso, não fica não. Para saber se a água é o solvente, vai ter que ter aquoso. Aquoso é em água. Se não tiver, ela não é o solvente. Então ela entra normal, produto sobre reagente. Vai ficar concentração do CH3OO, CCH3, vezes a da água, ó, a água de boa. Isso aqui tudo dividido por CH3OH, vezes o CH3COOH. Isso aqui é uma pegadinha para o pessoal que decora que água não entra. A água ela não entra quando ela é o solvente. Não esqueçam, marquem, destaquem, pintem, façam uma estrela, mas não esqueça disso daí. Eu vou colocar outros exemplos que eu vou criar aqui para vocês irem comigo. Eu queria que vocês me dissessem agora, vocês podem até quando eu colocar, vocês pausam e tentam fazer. Se eu dissesse assim, ó, eu tenho A gasoso dando 2B gasoso. Quem é o Kc? Aí tu vai, pô, Kc é produto sobre reagente. Quem é que não entra? Sólido e solvente. Vocês estão vendo que todos aqui são gases, então vão entrar. Só que tem 2B.
Vocês lembram como é que faz? É produto sobre reagente, mas vai ficar concentração do B ao quadrado, dividido pela concentração do A. Então, quando tem 2B, fica B ao quadrado, que nem na cinética, né? Que a gente estudou há tão pouco tempo, por isso que eu digo que cinética tem que estar emendado com equilíbrio. Vamos lá. Se vocês vissem isso aqui, ó, 2A gasoso mais B sólido, eu digo B sólido e boto gasoso, é muito bonito, mais B sólido, isso aqui dando 3C gasoso. Aí eu digo assim, eu quero o KC, gente. Tu olha, o teu olhar já de pessoa que sabe a matéria, vê o B, já tira a criatura daqui, aí vai ficar o quê? Produto sobre reagente. C ao cubo dividido pelo A ao quadrado. Agora, vocês já sabem escrever qualquer constante. Olhou, fez. Vamos prosseguir. Bom, o que é que podem perguntar numa prova quando a gente fala em cálculo, em conta? Gente, eles dão uma reação, vocês sabem que toda reação ela começa com o reagente, aí ele vai se transformando em produto. Se a reação ela for completa, não entra em equilíbrio, mas se num determinado momento a velocidade da direta tornar-se igual à velocidade da inversa, quer dizer que todas as substâncias vão sobrar. Então vai sobrar um pouco do reagente, porque ele não reagiu tudo, vai ter formado o produto. Então as questões elas podem perguntar: quanto é a constante de equilíbrio, que é produto sobre reagente? Quanto é que forma de um produto lá no equilíbrio? Então eu quero que a gente faça o seguinte: primeiro eu vou mostrar para vocês como é que aparece. Depois a gente vai fazer várias questões. Confiem em mim que vocês vão saber fazer isso aqui tranquilo. É só prestar atenção. Olha só, exemplo 1 que eu pus aí. Imaginem vossas senhorias que eu tenho a reação A dando B e olha o que é que está escrito. O Kc é igual a 2. Está aqui, ó. Então a constante de equilíbrio é igual a 2. Aí ele disse assim: no início, eu tenho 2 mol por litro do A. Não esqueçam que Kc é a constante das concentrações. Então, os valores, quando eu vou preencher essa tabela, eles têm que estar em concentração, mol por litro. Não pode ser só em mol, não pode ser só em grama. O ideal é que a gente coloque logo em mol por litro para não ter chance de errar. Essa tabela, gente, ela vai ser constituída de 3 linhas. Aí pensem comigo as linhas. A primeira é quanto eu tenho no início, saca? Se eu disser assim, eu tenho 5 mols por litro do A, quanto é que eu tenho? 5 mols por litro. Se a reação ela vai começar, quer dizer que eu só tenho reagente. Então eu posso colocar aqui, ó, que eu não tenho nada do produto. Eu não sei quanto é que vai reagir. Se eu não sei quanto é que vai reagir, eu vou dizer que a quantidade que reage é X. A segunda linha, ela me diz quanto é que reage. Quem reage é o reagente. E quanto é que forma? Quem forma é o produto. Então vai me dizer quanto é que reage do reagente e quanto é que forma do produto. Agora saca o seguinte: pela equação, vocês percebem que se reagir um A, produz um B. Como eu disse que reagiu X, quanto é que vai produzir do B? X. Vamos para o raciocínio final. Quanto é que eu tinha do A? 2. Quanto é que reagiu? X. Então, quanto é que vai ficar no equilíbrio, lá no final? Eu tinha 2. Reagiu X, 2 menos X. Quanto é que vai ficar do B? Eu não tinha nada. Quanto é que foi formado? X. Então, quanto é que eu vou ter no final? X. Já sei quanto é que eu tenho da galera no equilíbrio. Lembrem que constante de equilíbrio é calculado no equilíbrio. Eu tenho que olhar quanto é que sobra. É com o que sobra, não é com o que reagiu, não. A constante de equilíbrio é o produto dividido pelo reagente no equilíbrio. Vocês entenderam mais ou menos? Então ele diz quanto é que eu tenho, eu não sei quanto é que reage, eu disse que reagiu X, e aí eu vou descobrir quanto é o X, que é quanto reagiu, ou vou descobrir quanto é que eu vou ter de cada um no equilíbrio. Vamos descobrir o X. Produto sobre reagente. A gente sabe que o Kc, ele é a concentração do B dividido pela concentração do A. Vou aumentar nosso espaço para que a gente fique bem tranquilo. Beleza. O que é que a gente sabe? Ele deu que o Kc é 2. A concentração do B, lembrem que é no equilíbrio, a constante é de equilíbrio. A concentração é X, dividido pela do A, que é 2 menos X. Resolvendo isso aqui, ficaria 4 menos 2x, né? Eu multipliquei aqui, ó. Vai ser igual a x.
ficaria 3x é igual a 4, ou o x vai ser igual a 4 terços. Gente, o que é o x? É a quantidade que reagiu. É esse x aqui, ó. Reagiu 4 terços. E serião, x é a quantidade que formou do B. Então, 4 terços. Quer dizer que no equilíbrio eu vou ter 4 terços. E do A eu vou ter 2 menos 4 terços. Aí aquelas continhas de fração que tem gente que adora, tem gente que odeia, né? Se você pegar 2, vou colocar aqui, ó, asterisco, asterisco, 2 menos 4 terços. Você pode pegar os 2 na base 3, não é verdade? Ficaria 6 menos 4 sobre 3, isso daqui daria 2 terços. Então aqui vai sobrar 2 terços. Então vocês viram como é que a gente faz isso daí? Eu descobri quanto é que eu tenho de cada substância no equilíbrio, quanto é que ficou do ar, eu descobri quanto é que eu gastei. Então você monta essa tabelinha e você desenrola fácil. Dependendo do que ele pede, você vai lá e calcula e se garante, e sobretudo se garante muito. Vamos para frente. Eu quero um outro exemplo. Esse outro exemplo aqui, vamos olhar o que é que eu quero agora. Eu vou pedir para vocês, nesse exemplo, junto comigo, vamos calcular a constante de equilíbrio. Eu quero o Kc. Olha o que é que está escrito. 2A mais B. Sem aperreio, sem angústias. Vamos ler a questão. No início temos 4 mols do ar em um recipiente de 2 litros. Gente, quanto é que eu tenho? 4. No recipiente de quê? 2 litros. Então, qual é a primeira coisa que eu vou colocar? A concentração do ar no início é 4 mols no recipiente de 2 litros, o que vai me dar 2 mol por litro. Isso é no início. Se a reação ela vai começar, pô, se ela está começando ali, significa dizer o quê? Que não tem produto. Ela vai começar. Quanto é que eu vou colocar aqui no início do ar? Quanto é que eu tenho dele? 2 mol por litro. Acontece um primeiro erro que eu vou tentar fazer, vocês não vacilarem aqui. Quanto é que eu tenho do A? 2. Aí a pessoa olha para o coeficiente aqui. Ah, mas o coeficiente do A é 2. Por que eu não boto 4? Por que não multiplica? Gente, se o cara te disser que tem 20, quanto é que tu tem? 20. Quem é que vai dizer? A questão. Então, se a questão me diz assim, eu tenho 48 mols. Quanto é que eu vou ter no início? 48. O coeficiente, ele serve para me dizer quanto é que reage e forma. Não é para me dizer quanto é que eu tenho no início. Para me dizer quanto é que eu tenho no início, quem vai dizer é a questão. A questão diz, eu tenho 200, eu tenho 40, eu tenho 800 mil. O valor que ele te der, tu coloca. Então, se ele diz que tem 4 mols em 2 litros, eu tenho 2 mol por litro. E do B, nada. Por quê? Porque está no início. No equilíbrio, opa, informação diferente e importante. Ó. No equilíbrio, ou seja, lá na linha do equilíbrio, encontramos 0,5 mol por litro do B. Vamos parar e pensar. Quanto é que eu tinha no começo? Nada. Chegou no final, que é lá no equilíbrio, eu encontrei 0,5. Cara, se eu não tinha nada e no final apareceu 0,5, é porque a quantidade formada foi exatamente 0,5. Só pode aparecer 0,5 a partir do nada se eu tiver formado 0,5. Como é que a gente usa a segunda linha? Olha que bacana. Vocês estão vendo que para formar 1B, a equação, ó, a segunda linha, que é quanto é que reage e forma, depende da equação. Para formar 1B, eu preciso de 2A, então a quantidade de A que reage é o dobro. Se eu formei meio mol por litro, a quantidade de A que eu usei, que eu gastei, foi 1 mol por litro. Então, para formar esse meio, eu precisei de 1. Gente, quanto é que eu tinha do A? 2. Quanto é que eu gastei para formar esse meio? 1. Então, quanto é que sobrou? 2 menos 1, sobrou 1 mol por litro. O que é que eu pedi? A constante. O que é a constante? É o produto, que é 0,5, sobre o reagente. O reagente é o A. Lembrem que eu tenho que pegar os valores do equilíbrio, tá? Sempre do equilíbrio, ó. O B é 0,5 e o A é 1. Só que o A tem 2, então seria 1 ao quadrado. 0,5 sobre 1 ao quadrado, boa, porque 1 ao quadrado é 1. Esse Kc dá exatamente 0,5. Tamo feito, né?
Começamos a resolver a coisa e começamos a ficar animados. Vocês vão ver como todas depois vocês vão estar fazendo. Como eu disse, a gente vai fazer muitas questões, a gente vai estar junto. Eu estou sempre junto com vocês, porque ninguém solta o sonho de ninguém. E eu quero ir com vocês até o final e que depois vocês me contem das aprovações. Gente, grau de equilíbrio, uma coisa que aparece vez por outra solta aí na prova. O cara diz assim, o grau de equilíbrio é 20%, o grau de ionização, lembram lá dos ácidos? O grau de ionização é 10%, o grau de dissociação é 40%. Pô, o que é grau de equilíbrio, grau de dissociação, grau de ionização? Gente, grau é quantos por cento reage. Se o cara disser assim, o grau de equilíbrio é 20%, 20% do meu reagente reagiu. Se ele disser que eu tenho 10 e o grau é 20%, só vai reagir 2. Então, grau de equilíbrio, grau de ionização, grau de dissociação é quantos por cento do que eu tenho vai reagir. É melhor do que decorar fórmula. Decorar, a gente esquece. Aprender, a gente fica feliz. Vamos lá? Então, o grau de equilíbrio, ele indica a porcentagem que reage. Está aqui, ó. Você diz, Michel, como é que eu aplico? Olhem comigo. Agora eu nem fiz a tabela para a gente montar juntos. Qual o valor do Kc para a reação abaixo, sabendo que o grau de dissociação do N2O4 é 20% e que no início temos 4 mol por litro. Vamos montar a tabela? A tabela ela tem 3 linhas. Quantidade que eu tenho no início, quantidade que reage e forma e a quantidade que sobra no equilíbrio. Quanto é que eu tenho no início? Ele disse, não disse? Ele disse que eu tenho 4 mol por litro. Está no início. No início tem reagente e não tem produto. Então aqui, ó, não tem nada. Beleza pura. Aí ele vai dar essa informação, ó. O grau de equilíbrio é 20%. O que é esse 20%? Significa que 20% do que eu tenho vai reagir. Aí eu vou colocar aqui, ó, no cantinho e fazer assim. Quanto é que eu tenho? 4 mol por litro. O que é isso? 100%. Quanto é que vai reagir? 20%. Então eu posso dizer que a concentração que vai reagir é igual a, corta esse zero com esse zero, daria 8 dividido por 10, a concentração que vai reagir aqui vai ser 0,8 mol por litro. Lembrem que isso é a quantidade que vai reagir, beleza? Então vai reagir, ó, 0,8 mol por litro. Continuemos, tranquilos? Gente, a segunda linha, que é o que reage e forma, é quando tu precisa da equação. Vocês estão vendo que se reagir 1, aqui produz 2. 1 produz 2, é o dobro. Então, se reagir o 0,8, aqui eu vou ter o dobro, e o dobro vai ser 1,6. Vamos finalizar? Quanto é que eu tinha? 4. Quanto é que reagiu? 0,8. 4 menos 0,8, quanto é que sobrou? 3,2. Quanto é que eu tinha do produto no começo? Nada. Foi formado 1,6. Então, quanto é que eu vou ter no equilíbrio? 1,6 mol por litro. Lembrem o que eu disse. Para calcular o Kc, a gente usa o equilíbrio. Equilíbrio. Então, vamos separar aqui. Vou criar o nosso espaço para calcular o Kc sem a gente ficar angustiado. E a gente vai. Feliz, de boa, como sempre. Constante de equilíbrio é produto sobre reagente. Vai ser o NO2 ao quadrado dividido pelo N2O4. Poxa, feito isso, o NO2 ao quadrado é 1,6 ao quadrado dividido por 3,2. Vocês concordam comigo que 1,6 ao quadrado é 1,6 vezes 1,6 sobre 3,2? Michel, para que tu fez isso? Porque 1,6 com 3,2, aqui daria 1 e aqui daria 2. Aí vai ficar 1,6 sobre 2. E 1,6 sobre 2, essa constante dá 0,8. Esse tipo de questão cai, gente. Cai de verdade, valendo. E sabe quem vai acertar? Você. Você vai acertar a partir de agora todas. Vai acertar? Sim, vai acertar. Então, ó. Uma coisa que caiu no Enem, achei legal, quando caiu no Enem, todo mundo entrou em desespero. Ninguém parou para pensar o que era. Dê uma olhada nessa questão, nessa história de manipulação da constante, até o nome é estranho. Se vocês viram a equação desse tipo, A mais B dando C, Kc igual a 3. Cara, eu vou e digo assim, gente, vamos multiplicar essa equação por 2. Vai ficar 2A
mais 2b, dando 2c. O que é que você faz com a constante? Aí você vai dizer, não sei. Se você lembrar de ΔH, lá da entalpia, quando você multiplica, o ΔH multiplica. Agora aqui é diferente. Gente, como é que vocês calculam o Kc? Kc é o produto sobre o reagente. É C dividido por A vezes B. Como é que eu calculo agora? É C ao quadrado dividido por A ao quadrado vezes B ao quadrado. Ou C dividido por A vezes B ao quadrado. Então é a mesma coisa que a de cima, só que elevado ao quadrado. Então qual é a conclusão que a gente tira? Quando você multiplica uma equação, você eleva o valor do Kc. Se o Kc era 3, esse Kc aqui vai ser 3 ao quadrado, que é igual a 9. Então multiplicou por 2, eleva a 2. Multiplicou por 3, eleva a 3. Então é só olhar por quê. Legal pra caramba? Se eu dissesse assim, gente, inverta a equação, inverta, vá lá. C dando A mais B. Não inverti? Lá na termoquímica, se de um lado é endo, do outro lado é iso. Mas lembre que ΔH é produto menos reagente, é uma diferença. E constante de equilíbrio é produto sobre, é uma divisão. Se são operações diferentes, o raciocínio é diferente. O que é que eu vou ter que fazer aqui mesmo, hein? Como é que eu calculo esse Kc aqui de cima? Produto sobre o reagente. Como é que eu calculo esse Kc aqui de baixo? Agora o produto é AB sobre C. Vocês estão vendo que está ao contrário? C sobre AB, agora é AB sobre C. Então o que é que tu vai fazer? Inverte a constante. Em vez de 3, essa constante aqui ela vai dar exatamente 1/3. Então vamos lá. Multiplicou, eleva. Inverteu a equação, você inverte a constante. E não achem que isso não cai não, porque isso cai, tá? Caiu, não é nem uma questão bem bacana. E por último, a última consequência disso aí. Vocês têm duas equações, eu vou somá-las. Se nós somarmos isso aqui, ó, vocês podem concordar comigo que nesse caso eu vou cortar o C. O C está aqui, o C está aqui. Então o que é que sobrou para a gente? A mais B dando D mais E. Se fosse termoquímica, delta é diferença. Aí quando eu somo as equações, somo o ΔH. Agora, constante é razão. Se lá, quando eu somo as equações, somo o ΔH, aqui, quando eu somar duas constantes, eu multiplico, é o produto. Michel, por quê, hein? Eu vou logo colocar, aí eu explico para vocês. Daria 3 vezes 4, dá 12. Eu vou chamar isso aqui de Kc1 e isso aqui de Kc2. Bora ver por quê? Bora. Sempre é bom, porque aí a gente se sente bem, ó. Quem é o Kc1? Produto sobre reagente, C dividido por A vezes B. Quem é o Kc2? Produto sobre reagente, D vezes E dividido por C. E quem é o Kc3? D vezes E dividido por A vezes B. Percebam uma coisa comigo. Se eu multiplicar isso por isso, vai cortar o C em cima e o C embaixo. Vai ficar D vezes E sobre A vezes B. Então, se eu multiplico isso, eu concluo que o Kc3 ele é igual ao Kc1 vezes o Kc2. Então, se eu somar 6 equações, eu multiplico as 6 constantes. Tá feito? Vamos fazer uma revisão, aí a gente encerra essa aula e vai para a próxima, que é só de exercício. Mas uma revisão, prometam que fiquem comigo aqui um pouco. Ó, uma revisão. Deu vontade, a gente vai fazer. Se eu pegasse isso daqui com vocês, eu tenho a reação A dando B. E eu digo para vocês que essa constante aqui, tirar isso aqui, eu vou dizer, gente, essa constante, ela é igual a 4. Eu quero de vocês quanto é essa constante. 2B dando 2A. Aí você vai dizer, sei lá, digo, sabe sim, sabe. O que foi que eu fiz aí? Era A dando B. Eu não inverti? Se eu inverti, o que é que tu vai fazer? Esse Kc não pode ser 4, vai ser 1 sobre 4. Então, quando eu inverto, inverte a constante. Mas foi só isso que eu fiz? Não. Além de inverter, eu multipliquei por 2. Quando você multiplica a equação, você eleva a 2. 1/4 a 2, essa nova constante daria 1 sobre 16. Confiem.
vocês vão fazer todas. Beijo imenso no coração de vocês, eu vejo vocês já já no próximo vídeo.